Bom, Bom, meu nome é Davi. eu sou o João e hoje nós vemos numa recapitulação das nossas experiências competitivas no mês de dezembro, né? E janeiro. Sim, sim. Dezembro foi uma só, né? A gente jogou uma só. Hip. Finais de Mas, ano, né? Festividades, normal. exato. Mas igual vamos trazer bastante das nossas reflexões e nossos aprendizados, nossas experiências. Como eu costumo dizer, cada Challenge Cup pra gente que tá iniciando é um divisor de águas, né? E a gente tem muitas coisas pra trazer pra vocês sobre esses três eventos, né? E um pouquinho das perspectivas futuras nesse formato de limbo que nós estamos agora. E dezembro foi muito divisor de águas, especialmente pra mim. Dar um contexto pessoal prévio, né? Desse evento. Então, antes desse evento, eu não tava jogando live, né? At all. Eu tava sem computador, naturalmente, então. Não tava jogando live. Meu celular, ele só não é uma realidade pra jogar live, assim. Pra mim é muito péssimo jogar live. Então eu tava numa realidade umas 2 semanas pré esse evento, né, fazia umas 2 semanas que a gente não jogava outro evento e tals. Eu tava numa realidade onde eu tava muito ansioso pra jogar o evento, assim. Tava com muita ansiedade pra jogar o evento, tava pensando muito sobre a lista, e eu tava muito numa pira de, evento challenge, então a lista não importa tanto. Eu queria algo que surpreendesse mais. Eu queria muito rodar uma lista parecida com o que o Tord rodou no começo da season, de 4 Hurricanes. Eu tava testando, testando. Eu tava bastante preocupado principalmente com a match de Raio Fúria. E era o primeiro challenge depois que eu tinha lido as mensagens de apoio, né, do Rafael Yuti em relação à lista e tal, de como se portar nessas matchups e tal. E, cara, eu fiquei nessa ansiedade, assim, monstra até um dia antes do campeonato, quando eu decidi que eu não ia mais rodar a lista de 4 Hurricanes, que eu ia rodar a lista mais consistente, assim. E foi, tipo... Na verdade, eu decidi na mesma manhã, assim, eu mandei a decklist na mesma manhã pro evento. Então, eu tava vindo daquele evento que eu fiquei 1-0-4 de Absol, né, que teoricamente eu não perdi, mas foi muito pior não perder, né. Então, eu tava numa mentalidade certa de que a gente tinha tido esse clique de escupar, né. Eu tava nessa mentalidade certa, só que eu não tava na mentalidade 100% redondinha, no sentido de eu não queria empatar, mas eu também não queria perder. E ir pro challenge com essa mentalidade foi muito ruim, assim, pra mim, pessoalmente, pro evento, né. E eu explico ao decorrer do evento. Mas, exemplificando já na primeira rodada, eu pego uma Gardevoir. E nessa primeira rodada, o primeiro, o primeiro jogo eu escupo muito rapidamente, assim. Eu vejo que ele consegue o setup e eu não consigo o Budil. Então eu escupo muito rapidamente. Eu não consigo o Budil nem Dracloak cedo. Assim, coisa de turno 3 eu tô escupando. E o segundo jogo foi muito jogado. Só que essa ansiedade de não querer perder me fez tomar uma decisão de. Me fez tomar uma decisão de all-in muito precoce, assim. E é o tipo de coisa que eu vejo hoje, assim, eu vejo que eu nunca faria aquele tipo de jogada. Então, ele tava sem energia no descarte, ele tava basicamente com uma energia no descarte, era uma energia no descarte. Eu puxo o Gardevoir dele e começo uma sequência de item lock, e eu vejo uma oportunidade de levar a linha evolutiva de Gardevoir dele. Tanto a routes do banco quanto o Gardevoir que tá no ativo. Só que eu não tenho pressa pra fazer isso. Hoje, vendo de fora e com muitos e muitos mais jogos no live, né? Eu vejo que eu não tenho pressa. Só que o evento tava ansioso, eu não queria perder e eu não tinha o número de jogos que eu tenho de prática, né? Então eu vi uma oportunidade de levar toda a linha evolutiva e eu falei, "É agora." Então eu estourei meu Dusknoir na Gardevoir ativa, usei o Arthazon que estava em jogo pra puxar meu Halucha, usei Turo no Halucha, e daí usei o Halucha da mão pra levar a linha evolutiva da Gardevoir. E eu levei, eu consegui. Só que pro resto do jogo eu não tenho mais slot no banco pra trabalhar contador de dano e levar a próxima linha de Gardevoir que venha, né?
Porque essa é a pira dessa matchup. Tu leva a primeira linha de Gardevoir, ele propõe outra linha de Gardevoir, tu volta pro Lock até tu ter setup pra levar outra linha de Gardevoir e fechar o jogo numa Clefairy, num Fezan. É assim que funciona o jogo, né? Só que aquele jogo eu tava tão ansioso que meu banco ficou Dragapult, Dracloak, Fezan, Halute e Budil. Tipo, meu banco tava. Eu não conseguia mais. E eu não tinha Turo, né? Mas porque eu fiz essa jogada precoce, assim. Então essa ansiedade, ela já veio na primeira rodada, assim, onde eu tinha o jogo completamente na mão. Mas como eu tava super ansioso pra não perder, e de novo, um pouco por falta de prática também, né? Eu tava ansioso nessa última semana e não tinha jogado nada. Então era ansiedade sem base, né? Era Uhum, ansiedade sem prática. Acabou que essa primeira rodada, esse jogo, assim, que, claro, não me daria vitória, me daria um empate, porque nessa altura já faltava poucos minutos, assim, pra rodada. Mas eu consegui fazer o que eu queria, só que o que eu queria era, era, era um desejo de ansiedade, né? Que era levar toda aquela linha evolutiva, eu não tinha pressa pra fazer aquilo. Eu precisava fazer aquilo com 7, assim, eu precisava fazer aquilo com. Eu precisava achar o Halute de forma natural, porque eu não tava tomando item lock, pra depois ter Turo e abrir slot no meu banco pra eu conseguir usar Mankidor e afins, né? uhum, Então acabou que pelo resto do jogo, com o Caldabrado, ele foi botando contadores de dano no meu banco até ele setar um turno de múltiplos prêmios, né? Porque eu não tinha, de novo, não tinha slot pra Mankidor e pra nada do tipo, né? E. Então, cara, essa primeira rodada, tipo, eu me senti recompensado por escupar cedo, o que foi um sentimento bom, mas pelo resto do evento, como eu vou falar, foi um dos únicos sentimentos bons, assim, porque de resto foi pura ansiedade, assim. uhum, E na hora eu não notei isso. Na hora eu fiquei muito tipo, cara, como é que eu perdi esse jogo, sabe? E. Mas depois eu vi que, tipo, nossa, a jogada foi 100% ansiedade. Depois que o evento acabou, no outro dia, que eu esfriei a cabeça e tal, eu vi que eu tava 100% ansioso pro evento, assim. E a pira de decisão de decklist é só um exemplo, né, de como eu tava ansioso pro evento. uhum. Mas a minha primeira rodada foi essa. A tua primeira rodada foi muito curta, né, cara? Tá, os jogadores eram ímpares. Cara, eu vou te falar uma coisa. Buy na primeira rodada eu nunca tinha conseguido, né? Nunca tinha tomado. Mas aproveitando um pouco do gancho que você mencionou, né? Isso é muito interessante como essa falta de uma rotina de jogos consistente te deixa ansioso pra jogar. E você não só fica sem prática, como também você fica ansioso por resultados, né? Isso. Então, você vê uma jogada, você quer pegar ela imediatamente e tal. Eu assisti bastante desse teu jogo, né? Porque eu tomei baia primeiro. E é bem Sim. cômica essa minha experiência de, de challenge. Mas eu notei eu notei isso assim, né? Eu fui acompanhando mais essa tua experiência. No meu lado das coisas, aproveitando que eu peguei baia, né? Eu vou falar um pouco da minha mentalidade pré campeonato, né? Se eu não tô enganado, esse é meu segundo evento de guard na vida. O meu primeiro tinha sido um challenge na Nerds. E que eu tava com a abordagem do Rowan de totalmente Arven e tal, com um balão de Foi Arven. o terceiro, né? O Terceiro? primeiro foi na Nerds, aí o Aham. segundo foi na Paladino. Ah, é verdade, teve o segundo na É, Paladino. aham, Isso, perfeito. isso. O segundo na Paladino que eu ainda tava com a abordagem de Arven e balão de ar, Sim, que sim, eu peguei mesa um, perdi pro Goldengo no final. isso. É, então eu tava bem confiante, assim, só que eu sabia que esse challenge ia ser um nível muito maior, né? A Nerds é a nossa maior referência aqui, por enquanto, em Porto Alegre, em relação a nível e proporção de eventos, né? Então a gente ia ser testado mesmo nesse próximo challenge e tal, Tinha mais de 30 pessoas, né? Em comparação com os outros que tinham 15. né? Menos, eu acho, a Paladino um pouquinho. Sim. Então, e aí eu também tava na mesma brisa em relação à quantidade de empates, que aconteceu bastante comigo na Paladino também. Eu não tô com exatamente essa lista aqui que tá do meu lado. Eu não tava rodando ainda Mega Dance. Eu tava esperando pra ver o impacto dela. Eu tava muito indeciso se eu ia atrás ou não, assim. Então, e eu não gosto de ir pra um evento fazendo muitas mudanças numa lista. Eu quero fazer mudanças pontuais para que eu observe o impacto dessas mudanças em particular, né? E não transforme a lista do zero, assim. E eu tava mudando o motor da lista, né? Então eu fui pra ideia de 4 Lilians depois de estar um pouco receoso em relação a isso. Mas eu fui vendo que quanto mais eu usava Lilians, mais eu queria
usar uma Lilian e comprar uma outra Lilian dessa Lilian e fazer uma sequência assim e tal. E eu tava sentindo falta disso e o Arvin era uma pick muito de conforto, de insegurança, assim. Não, eu preciso garantir que eu vou ter recipiente, eu preciso garantir que eu vou ter Ultra Bola esse turno, sabe? E acaba que você Sim. faz um turno muito mais fraco porque você quer ter essa certeza em vez de você se adaptar. Principalmente porque Guard é um deck muito adaptável, que você pode fazer muitos tipos de turno diferentes, então não precisa se preocupar tanto em relação a isso, né? E então é isso. Mas eu fui com a mesma ideia de Guard Jelly, com involução ainda. E eu fui focado nisso, né? Tomei esse buy, mas ainda estava focado nesses testes. E como é que foi o teu segundo round? Cara, meu segundo. Todos os rounds desse challenge foram muito rápidos. Meu segundo round foi contra uma Mega Lopunny. Ahn, Nesse primeiro jogo, eu acabei tomando board wipe pra. Eu não consegui Budil, né? Então eu tomei board wipe pra Dociharu Noir e Boss no Dracloak pra Energia Jato, Mega Lopunny e mantendo meu terceiro Cloak, né? Então veja, eu tinha 3 Dracloaks e tomei board wipe. Eu não tinha poucos Dracloaks, né? Então, eu só escupei, isso ele conseguiu achar, tipo, no turno 4 assim, não foi, não foi mais cedo que ele pôde, né? Uhum, Ele poderia ter feito isso mais cedo, mas ele não conseguiu achar, enfim, as peças que ele precisava. Então, não foi tão cedo o que isso aconteceu. Essa matchup é muito interessante pra Dragapult, porque a Dragapult ela é muito recompensada por entregar prêmios com Budil, assim. O Dragapult é muito recompensado por dar 3 Budil pra ele, 3 prêmios, porque a verdade é que depois que o Dragapult entra em jogo e eu consigo controlar a linha evolutiva de Dusknoir, ele nunca mais consegue esses últimos 3, assim. uhum, Então, pode parecer assustador pro Dragapult começar o Item Lock e ele vir de Hilda, mas é muito recompensador. É a única forma que tu não perde tua linha evolutiva e o jogo ele consegue se desengringolar. E foi o que aconteceu na segunda partida. Eu dei Budil por 3 turnos seguidos, consegui minha linha evolutiva de Dragapult, setei um. Eu levei as 2 linhas evolutivas de Dusknoir, ele voltou de Mega Lopunny, eu setei um turno de 4 Primes, né, facilmente, porque Mega Lopunny, né? Então eu dei um Phantom Dive, ele não consegue nocaute na volta, e na volta, no matter what, assim, eu tenho 4 prêmios, assim, ele não consegue fazer nada pra evitar isso. uhum. Na terceira partida, Hã, eu não lembro muito bem o que aconteceu, mas foi algo parecido com a primeira, assim. Mas eu lembro que na terceira eu consigo o Dragapult entra em jogo. Eu não levo eu não levo, assim, todas ele não leva todas as minhas linhas evolutivas. Mas eu não sei se eu whiffo um counter catcher, alguma coisa parecida que eu não consigo controlar, imediatamente os fantasmas dele. Ou eu prazer um Badu e eu não consegui, tipo, vir tão cedo. Os três prêmios, ele não conseguiu vir com o Badu, né? Os 3 prêmios dele. Eu não lembro exatamente o que aconteceu no meio do caminho, eu sei que faltou uma peça. Meu Dragapult entrou em jogo, só que ele entrou em jogo pra Headbutt, ele não entrou em jogo pra Phantom Dive, assim. E eu acho que foi isso, acho que é por isso que eu não consegui controlar todas as linhas evolutivas, assim. Então deve ter dado CC em um dos fantasmas, mas sobrou um. Aí ele voltou com nocaute no meu Dragapult, eu voltei de Ursaluna, mas eu não tenho mais 7 de 4 prêmios, eu só tenho 3 na Mega Lopunny, né? Foi algo parecido, assim. E. Então eu me senti de novo muito recompensado por escupar cedo na segunda. Nessa altura do campeonato, a minha cabeça tá simplesmente explodindo por essa nova tech que eu encontrei. Que até esse campeonato a gente sempre se perguntava, né, como é que o William ganhava todos sem perder nenhuma rodada. E eu senti que eu tinha descoberto, eu tive um sentimento de eureka, assim, nessas 2 rodadas. Hã, e essa rodada foi a única rodada que eu não me martirizei tanto, assim, que eu não que eu não fiquei tão sofrido, né, com a rodada, porque essa rodada eu senti que foi jogada, que ele ganhou quando ele ganhou, eu ganhei quando eu ganhei, e a ansiedade não bateu tanto nessa rodada, né. Uhum. Mas foi bem rápido, assim, acabou em questão de 15 minutos, porque ele escupou cedo quando ele viu que eu tinha 7 de 4 prêmios, né. E eu escupei cedo quando ele levou todas as minhas linhas evolutivas. Então foi bem jogado, assim.
É interessante, né? Porque a gente falou um pouco sobre isso já em um episódio passado, mas quando as partidas começam a parecer mais simples em retrospecto, é um sinal de que você tá ficando melhor no jogo, né? No Sim. sentido de que as coisas são mais dinâmicas, né? Se reconhece melhor quando desculpar e tal, e as coisas são mais diretas, né? É, exato. E apesar desse sentimento de ansiedade, eu falei no último episódio que a gente falou sobre o challenge, que o meu objetivo desse challenge era escupar, né? Uhum, Sempre que eu tivesse a oportunidade. Então, de novo, no challenge eu não tava me sentindo tão feliz com o meu desempenho, né? uhum, Porque, de novo, eu tava naquele sentimento de ansiedade de quando tu não joga, nunca, quando tu vai jogar, tu quer vencer, né? uhum, Porque tu não joga nunca, e quando tu vai jogar, tu ainda perde, tu ainda fica. No evento, tu fica com um sentimento meio merda, assim. uhum. Mas depois eu fiquei muito feliz com o resultado, porque o meu objetivo foi cumprido, né? Eu escupei quando eu precisava. Mas, claro, na época, no challenge mesmo, eu fiquei triste, né? Mas enfim. Sim, Então, até essa segunda rodada, esse sentimento de desculpa, assim, ele tava sendo muito recompensado, assim. Não teve uma série que eu não tive oportunidade de vencer, assim. Por, sim, por conta de eu ter escupado, né? Única e exclusivamente por conta de eu ter escupado, assim. sim. A minha segunda rodada, eu descobri que eu não estava pronto. Eu não sabia, eu não tinha noção ainda do significado dessa ideia de escupar. Porque um dos sintomas emocionais de jogar de Gardevoir, que eu comecei a ter, principalmente depois do meu resultado na Paladino, é, foi uma obrigação, senti uma obrigação de vencer, porque eu tava de guard, sabe? Eu tava com o melhor deck, não tem matchup negativo, então, tipo, cara, não dá pra perder, tá ligado? Você tá de Gardevoir, sabe? Cria vergonha. Então, eu não tinha noção do quão forte esse sentimento era no meu subconsciente, assim, mas aí eu caí contra o Axel, que é um jogador de nível regional, assim, tá sempre nos eventos Major, né? Aqui de Porto Alegre. E ele tava com um deck super meme, assim, tava com um deck de Mega Charizard X com Zoroark de Engine, né? Tava testando e tal. Mas, sabe, dá pra ver pelo clima, sim, ele tava super descontraído, né, e tal. Mas eu fui focado, assim, tava na sede de jogar, porque eu peguei bye na primeira. E eu tenho uma lembrança muito boa, assim, que eu cheguei, a gente montou o jogo, eu comecei a ler as cartas dele, porque, tipo, ele tinha um Moltres lá que batia no banco e tal, eu não tava entendendo nada. É, mas aí, beleza, aí eu fui. Aí eu fiquei pensando, tá, eu tava com um plano de jogo meio pra Goldengo, assim, eu sabia, eu imaginava que ele ia rodar recuperação superior, né? Então eu falei, tá, eu vou pra uma linha de involução e de Alicent aqui, Fully Shuffle e tudo mais. Ele deve ter até menos caminhos do que Goldengo pra lidar com isso. Então eu fui pra essa ideia. É, mas ele começou relativamente na frente, assim. Na ansiedade de jogar, eu nem fiz price check direito. E aí, essa vai ser a principal coisa que eu vou tirar desse challenge especificamente, né? Uma forma otimizada de eu fazer o price checking, que depois eu vou chegar mais nisso. Mas aqui foi meu primeiro problema em relação a isso. Eu não fiz price check direito, eu tava na sede de jogar assim, eu chequei pouquíssimas coisas que eu precisava pro turno, mas eu esqueci de checar as minhas kills. Então eu dei um turno de tema evolução. Ele foi o primeiro, eu fui o segundo e pra uma quilha só. E aí eu sabia que eu ia perder essa quilha, porque ele já tava com um outro express setado que batia no banco, assim, sabe? Aí eu fiz isso, eu vi que eu prezei uma das quilhas, deitei minha evolução pra uma quilha só, já comecei a ficar frustrado, sabe? E aí. Mas ok, daí eu sabia que eu tinha boas chances, assim, de. Por causa de alguma. Eu tinha, se eu não me engano, uma outra bola na mão, assim, alguma coisa assim. Tá, quem sabe eu consiga. E eu tinha Fez. Então, quem sabe eu consigo achar um doce raro, alguma coisa assim, né? Pra ter Gardevoir e começar a bater. Aí ele, de fato, ele começa a montar os Zoroarks dele pra comprar cartas e bate na minha única Kirlia, né? E com Fez eu consigo achar Candy Gardevoir e começa a desenvolver o jogo. Eu não lembro exatamente qual foi. Eu acho que eu comecei a bater de Caldabrado, alguma coisa assim. É, Eu acho que eu peguei nocaute nesse Moltres pra tirar as energias dele de jogo. Com a Caldabrado, foi algo do tipo assim. Porque ele tava com duas energias, duas, três energias, acho que três energias nesse Moltres. Eu fiquei, tá, eu vou bater nessa energia e tal. É, Porque ele não descartou nenhuma ainda, né? Ele tocou com outros. E aí. Ele veio com um turno de nocaute na minha guard, né? Logo depois, assim, com Mega Charizard X, né? É, E aí. Nesse momento, assim, ele tava. Então ele já tava a três prêmios, né? E eu tava sem previsão de conseguir uma Gardevoir, assim. Então. Só que daí, em vez de escupar,
né, rápido, falei, não, cara, não posso perder pra esse deck, tá ligado? E aí eu comecei a cavar, assim, sabe? Eu comecei a cavar e insistir no jogo. Eu achei uma forma, se eu não me engano, eu tava com uma Foolish, e aí eu anexei manualmente pra Foolish, ele tinha descartado é, 4 energias pra nocautear a guard, tava sem energia nenhuma, eu falei, cara, vou começar a bater de Foolish e vamos ver, sabe? E aí fui insistindo, fui batendo de Foolish e ele não foi achando as coisas. Ele foi começando só a passar o jogo. Só passar o turno, né? Só passar. Fui remontando a guard, não sei o que. E, cara, o jogo se arrastou por muito tempo. Eu fazendo Foolish Shuffle e com Monkey Dory, fui restabelecendo tudo, assim. Levou muito tempo pra isso tudo acontecer. O deck dele só colapsou sob o Item Lock. É, Eu falei, tá, eu vou conseguir voltar, sabe? E. Só que assim, aí nessa. Quando a gente tá jogando na base da ansiedade, né? A gente não pensa muito, a gente faz alguns descartes meio sem pensar direito, não sei o quê. E eu lembro muito que teve uma decisão que foi eu usar uma maca pra botar. Aliás, na verdade, eu botei 1.000 em jogo pra comprar uma carta mais quando não precisava, assim, e isso fez toda a diferença. Meu board é tipo era 2 Monkey, uma Guard e dois Foolish, né? E aí eu botei esse 1.000 pra comprar umas cartas num turno aleatório lá. Acho que eu tomei Xera, enfim. E aí, eu continuei jogando o jogo assim, e eu fui pegando prêmio. Fui pegando prêmio com o Monkey Dory. Eu demorei muito. Ele tinha 2 Mega Charizard X, né? E os dois estavam com muito dano, mas eu fui pegando dano. Eu fui pegando nocaute em outros Pokémon com o Monkey Dory. Pra quando eu fizesse a evolução, eu ficasse a um prêmio de vencer o jogo, assim, sabe? E porque ele não tava fazendo nada, então eu fui ficando confiante, sabe? Eu fui indo, testando os limites do deck, assim. E isso o tempo comendo, tempo comendo. É, E aí, cara, chegou um ponto, falei, tá. Aí eu usei maca pra Majelicity, que tava no descarte desde o início do jogo, assim. Acho que foi pra minha caixa que eu usei. E aí eu me liguei que consegui a Devo, eu evolui pra Jellicent, consegui a evolução. Aí eu me liguei, cara, eu só tô com uma carta no deck, né? E aí eu. Ou, tipo, tava com. Ou essa tinha sido minha última carta, enfim, mas eu dei evolução. E aí eu dei board wipe nele, fiquei a um prêmio. Só que eu perdi pra Deckout no último turno, porque daí eu só tinha Lilian, né, na mão, assim, eu não tinha nada mais pra botar de volta cartas de volta no meu deck. Então eu perdi, consegui recuperar a partida, mas acabei perdendo pra Deckout, assim, foi muito cômico, né? Foi porque eu tava tão ansioso, assim, aí eu olhei pra. Eu lembro que eu olhei pra meu negócio, meu baralho, assim, eu falei, aí eu perguntei pro Axel, assim, já sabendo a resposta. Nossa, eu usar uma Lilian agora, o que acontece? E de fato, né, eu já sabia o que acontecia, assim, eu usei Lilian e recomprei minha mão inteira, assim, sabe? Então foi muito meme assim essa partida. Eu fiquei muito constrangido depois. Eu falei, nossa, o que eu fiz, sabe? E É, esse. cara, por bem ou por mal a gente aprende a dar scoop, né, cara? Exato. E por que eu falei do 1.000, né? Porque esse 1.000 a mais que eu baixei seria a carta a mais que eu precisaria pra ganhar o jogo, porque eu precisava de mais um turno só, né? Então, eu baixei o 1.000 aleatoriamente ali na. Eu até falei sobre isso com o Axel, né? Nossa, por que eu baixei esse 1.000, né? Porque esse 1.000 foi o deckout. Mas, enfim, independente disso, né? Se eu só desculpasse, eu ganhava as duas muito tranquilo, assim. Porque o meu segundo jogo foi muito tranquilo. Ele veio. Eu consegui pressionar com a cauda brado a linha de Mega Charizard X dele muito rápido, assim. Consegui nocaute com 1.000, tipo, eu fui a 2 prêmios muito cedo e ele tava 6 ainda. Então, eu só atropelei ele, só que eu comi todo o tempo da série no primeiro jogo. Então, eu fui a turnos e, tipo, se eu achasse um Turo, eu lembro disso, eu ganhava. Pra tu ver o quão rápido eu desmantelei o deck dele, assim, com 1.000 e Caldabrado. Mas eu acabei perdendo totalmente punido pela minha falta de scoop, pela minha ansiedade e pela minha dificuldade em aceitar derrotas, né? Jogando de Gardevoir. Então, saiu desse segundo round. Sim. É, a minha terceira rodada, que na verdade foi a quarta, né? Porque a terceira eu acho que eu tomei bye. É, eu acho que foi Uhum, isso, porque foram 5 rodadas, né? isso. É, a terceira eu tomei bye. Então a minha foram 5 rodadas? Foram 5 rodadas? Foram Ou cinco, foram 6? cinco. Foram 5? É, Não, tá certo. Ah, não, foram 6 porque eu joguei contra 5 decks e eu tomei um bye, então foi 6 Ah, rodadas. legal. É. Legal, legal. Tá, legal. Então, é, teve alguma rodada que eu tomei bye, eu não lembro, mas enfim, meu próximo jogo foi contra um Garchomp, que tem sido normal, inclusive, encontrar em challenge do Garchomp. Uhum. O challenge mais recente, a menina tava lá, a mesma menina que eu enfrentei nesse tipo de challenge tava lá de Garchomp. Inclusive, ela foi bem. Ela Sim, sempre tá de Garchomp. ela já joga de Garchomp desde aquele meu primeiro challenge que eu joguei de Zoroark, ela me amassou de Garchomp, assim. Então ela é Sim. fiel, velho. É, então. E
E, cara, foi muito parecido com o teu, assim. No primeiro jogo, eu tava. O primeiro jogo que aconteceu? Eu não tinha levado o meu bloquinho de notas, né? Que eu tinha levado no meu último challenge para anotar prizes. Eu não senti falta dele. Nesse primeiro jogo, eu fui controlando os Psyducks dela. E fui controlando as mãos dela também. Eu fui fazendo. Eu fui trocando de Dragapult pra conseguir ir manipulando o dano com o meu Mankidori setado no board, né? Então tava num set muito bom. E eu tava com uma mão no último round, eu só precisava de uma energia, né? Uma energia pra Phantom Dive. Daí. Uma energia pra Phantom Dive. Daí eu ganhava. Porque eu precisava de um prêmio, coisa assim. E ela tinha uma Roserade com 80 de dano. Coisa assim na, no banco. Então eu dava Phantom Dive, Roserade, levava Roserade e ganhava. Daí, daí eu tava com uma mão gigante e eu não consegui. Eu simplesmente não consegui energia. Tipo, Dracloak, fez Endipt, não consegui energia. Eu sei que eu tenho uma energia no deck. Meu deck tá finíssimo nessa altura do jogo. Falta um prêmio, e eu sei que esse um prêmio é a minha última energia básica. E já foram todas as macas nessa altura de jogo. O jogo demorou bastante, o jogo foi bem longo. Então eu tenho uma energia básica, já foram todas as macas. E eu não tenho. E ela veio de um turno onde ela bateu com o primeiro ataque de Garchomp, então a mão dela tá abonada, né? Pra ela falta um ou dois prêmios também. Acho que faltam dois prêmios. Faltam dois prêmios pra ela. E. Cara, eu não achei minha energia. E se eu manter meu Dragapult no ativo, ele toma nocaute no próximo. Uhum. Então o que, que eu faço? Eu recuo o Dragapult pra um Dragapult que tem uma energia básica já, eu acho que de fogo, Uhum. no banco. Ahn, eu acho que é isso. Aí eu. Daí. É, eu não lembro exatamente porque eu não consegui dar Phantom Dive nesse turno. Mas enfim, a questão é: quando eu recuei esse Dragapult do ativo, eu recuei com uma energia básica. E. Pois é que eu não lembro. Eu não lembro exatamente o set. Eu acho que o Roserade não tava ainda no. Ou eu precisava de dois prêmios. Enfim. Eu sei que com uma energia. Eu sei. Eu acho que eu não lembro exatamente o set. A grande questão é que eu recuei uma energia básica e dei Xera, porque eu não tinha GG naquele turno. E eu comprei uma carta, né? Porque, de novo, meu deck tava finíssimo, eu tinha dois Darklocks e Bifezan, enfim. Daí, no próximo ela não consegue nocaute no meu Dragapult ativo, ela nem consegue Gush também, né? Porque ela também foi a poucas cartas no deck. E a uma carta que eu comprei foi Hilda. Daí, quando eu comprei essa uma Hilda, eu usei a Hilda e, cara, antes de pegar meu deck, eu tinha percebido a merda que eu fiz, cara. Porque, de novo, eu só precisava de uma energia pra vencer. Uhum. E. Eu acho que eu não tinha set na Roserade ainda. Eu tava só distribuindo com o Monkey porque eu não tinha Phantom Dive. E daí, quando eu peguei meu deck, eu percebi a merda que eu fiz, porque eu recuei com a básica, foram todas as minhas macas, eu não tenho mais básica no deck, eu só tenho uma luminosa, e minha última básica é meu último prêmio. E se eu tivesse recuado com a energia certa, eu ganhava. Era só recuar com a energia certa. Eu tinha checado meus prizes, eu sabia quais eram os prizes, eu não tinha esquecido deles. Foi puramente ansiedade de vencer o jogo. Eu tava num set muito bom, muito melhor que ela. Ela tava, tipo, só com Garchomp e uma Roserade, tava sem Pato, tava sem outras Roserades, sem outras linhas evolutivas de Garchomp. Eu só recuei com a energia errada. Foi só isso. E eu perdi o jogo. Tipo, meu deck tava finíssimo, eu sequenciei certo, eu achei minha out. Eu só, tipo, recuei com energia. Foi só isso, sabe? Foi muito. Quando eu usei minha Hilda, ela já fez a cara de, tipo, ela já entendeu que ela tinha perdido, tá ligado? Só que, cara, eu acho que eu fiz uma cara tão feia quando eu peguei meu deck. Antes de abrir o deck, eu fiz uma cara tão feia quando eu peguei que ela pensou, tá, vamos ver, tá ligado? Faltou uma poker face aí, E. cara. Faltou uma poker face, cara. Senão eu acho que ela tinha escupado, Aham. sinceramente. Aí quando eu desci a luminosa, ela entendeu que, tipo. Ela entendeu que. Eu usei a Hilda e desci a luminosa, então eu não tenho mais que ser. A mão dela de novo tá abonada porque ela fez outro turno do primeiro ataque de Garchomp. Aham. Ela entendeu que ela tinha vencido, tá ligado?
Então era só recuar com a energia certa, assim, e isso me deixou tão motivado pra segunda partida, que faltava, tipo, 14, 15 minutos pra segunda partida, e isso me deixou tão motivado à base da ansiedade e da raiva, né, Aham. que a segunda partida, assim, acabou em 8 minutos, eu venci em 8 minutos dela, o que demorou, tipo, 40 minutos, assim, 30 minutos a primeira, né, Uhum. porque eu fiquei muito motivado à raiva, fui pegando prêmio, fui tendo abordagens agressivas, sabe, Uhum. Ahn, e eu só ignorava o pato e focava os garchompes, assim, enfim. Acabou que eu venci bem facilmente a segunda e a primeira foi muito punido por ansiedade de vencer, né? Era uma ansiedade de cunho diferente, mas continuava sendo ansiedade da rodada, assim. Uhum. Então. E essa partida em específico me deixou no dia, né? Ela me deixou muito, 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 muito bravo. Porque, de novo, a gente tem costume de fazer check prize, só que a falta de prática durante os meses e as semanas te faz fazer esses erros bobos, assim, de falta de continuidade. Tipo, tu sabe de tudo, só que por tu ter pouco contato com o board do jogo, tu erra por continuidade, assim, e acaba, tipo, simplesmente empatando um jogo que tava completamente ganho, assim. Uhum. Então, pelo menos eu consegui recuperar um empate, mas não foi um prêmio de pena o suficiente, assim, pro jogo, porque na hora, assim, eu fiquei muito bravo comigo mesmo. Era só recuar com a energia certa, assim. Mas enfim, Uhum. Sim. Quando fica esse um passo que em teoria é óbvio, né? A né? mente se pune muito, né? É, exato. Então a gente tá um tunnel vision nesses sentimentos, né? E cara, minha próxima rodada foi contra o Charizard X e também emocionalmente eu fui ladeira abaixo, assim, porque Charizard X era naquele momento da minha trajetória de guard, assim, Charizard X ainda era um matchup que me assustava bastante. E eu fui com o plano que eu conhecia, que era ir pegando prêmios fui pegando prêmios no banco com a corda brado, assim, e setar um nocaute com 1000 no final, sabe? Só que eu comecei bem atrás nesse primeiro jogo, assim, eu demorei bastante pra começar a fazer isso. Só que quando eu cheguei, assim, e ele ia pegar mais um nocaute com o Charizard e eu ia devolver com 300 no 1000, ele baixa uma capa do herói, assim, no Charizard X, né? E eu vejo que daí meu plano de jogo inteiro foi por água abaixo. Eu não tenho mais o que fazer. E aí eu só esculpo, né? E a segunda eu brinco pior ainda, assim. Então, eu só não consigo fazer. Eu não consigo fazer nada, assim. Eu só. Eu acho que eu tomo até Donk, assim, porque eu só tinha dois Pokémons, eu só passo dois turnos e ele pega o nocaute nos dois, assim. Então, a minha confiança foi por água abaixo, assim, a partir dessa segunda. E tá sendo um tema recorrente entre nossas duas experiências, né? Essas superações e lições emocionais durante o campeonato, assim. Mas eu lembro que tu chegou na minha mesa, assim, eu só olhei pra ti e eu falei, cara, foi amassado, assim. Sim. Porque eu senti que eu não tive nem chance, né? E, de novo, esse tema é recorrente com a guard, assim. Nossa, meu Deus, mas tu tá jogando de guard e tu não tá tendo chance. Tipo, caraca, o que você tá fazendo de errado, assim, sabe? E eu fui Sim. nesse ciclo. Mas e você, cara? Como é que É, foi essa próxima? a Garja é o pior deck pra ter esse sentimento, né? Porque ele é o menos intuitivo pra pessoas com falta de prática em TCG, assim. Sim. Mas enfim, a minha última partida jogada, porque apesar de ter 6 rodadas, eu joguei 4 partidas somente. A minha última partida jogada foi contra o Raio Fúria, que era o que eu queria. A primeira partida eu esculpo no segundo turno, primeiro turno, terceiro turno, alguma coisa assim. O meu segundo turno, né? Não sei se foi o quarto ou o terceiro. Não Uhum. lembro se eu comecei ou não. Cara, a segunda partida ela foi muito boa. Eu consegui imprimir exatamente tanto o que o Yuji me falou, quanto o que eu queria, assim, no deck. O que me deixou com um sentimento bom, porque eu percebi que foi, foi o meu prêmio de consolação em relação ao pensamento de rodar 4 Hurricanes, né? Porque aquele pensamento era principalmente para matchups dessa pegada de Raio Fúria, né? Então ele conseguiu vir com um Baby Raio Fúria muito cedo, eu fui perdendo minhas linhas evolutivas, eventualmente montei meu put, e daí eu fui dando, sempre que eu conseguia, fui dando stall com Budil e na Coruja. Ahn, Só que essa matchup é isso. Nessa matchup, se ele tiver tudo, e tu também, ele ganha. Uhum. E essa matchup eu tive tudo, assim. Só que ele teve tudo também. Então,
Eventualmente eu consegui setar um turno de muitos prêmios, mas pra ele faltava um prêmio só. E, cara, quando faltava esse último prêmio só, e é aquela coisa, né? Eu dou Xera nele pra um. Se ele achar, ele ganha. Se ele não achar na volta, eu com certeza ganho, sim. Então ele fica nessa preocupação. E, cara, foi muito engraçado ver ele, ver ele nesse último turno que eu dei Xera pra um. Porque, cara, ele fez coruja e ele ficou muito tempo. Assim, primeiro que ele achou coruja na Xera pra um, né? Mas enfim. Eu dei Sempre. Xera pra um, ele achou coruja, é. Mas, cara, ele ficou muito tempo no deck dele, cara. Porque, apesar dele ter achado coruja, ele só tinha uma out. Apesar dele ter achado coruja. E ele foi pra essa out. Então ele precisava dessa coruja de Prime Catcher. Ele precisava de energia. Prime Catcher e energia, porque o Rotom dele já tava em jogo. E tem uma coisa dessa match que é muito triste, que acontece também na match de Dengo, é que o Budil ele vai ficar eternamente no board. O Budil ele nunca sai do board. O Budil ele só sai do board quando. Ele só sai do ativo quando tu decidir da Phantom Dive, assim. Porque antes disso ele não sai, assim. Então, infelizmente, essa matchup acontece isso. Ele é uma liability, assim. Mas. Mas não tem como jogar sem ele. Isso tanto na match de Dengo quanto na de Raio Furence. Então é uma infelicidade que acontece. E ele consegue achar, eu não sei se é Maca Prime Catcher é, ou se é VS ou Prime Catcher, ou se é apoiador e Prime Catcher, tipo Plínio, qualquer coisa assim. Uhum. O fato é que ele acha essa última out, mas foi engraçado ver ele procurando e procurando e olhando pro board assim. E depois dessa partida, ele fala com como um susto, né? Depois que essa partida acaba, tipo, caralho, quase perdi essa partida. Como se fosse algo assustador perder pra um Dragapult, sabe? Uhum. Uh, e E vendo de fora, parece que isso foi um prêmio de consolação dele, né? De falar, nossa, ele jogou muito bem. Nossa, a partida foi muito difícil. Não tô acostumado a partida ser tão difícil assim contra o Dragapult. Mas a verdade é que eu já joguei tanto essa matchup que meu único prêmio de consolação é vencer nessa altura do campeonato, assim. Então, eu não saí feliz com o resultado de ter uma partida muito pegada e perdido. Eu queria que fosse muito pegado e eu tivesse ganhado, né? Uhum. Mas Mas essa foi minha última rodada, e depois que o evento acabou, eu percebi uma coisa que eu não tinha. Que antes desse evento, a gente falou, né, nos episódios anteriores, eu falei um pouco sobre isso, eu tava meio que desacreditado no arquétipo para eventos locais, por conta dessas matchups mais agressivas, assim. Uhum. E, cara, eu percebi que, velho, o deck, o Dragapult da Skinnoir, depois desse evento que eu esfriei a cabeça, eu virei pastor desse deck, cara. Eu tava falando pra mim mesmo que esse deck é o melhor do formato, melhor que Dragapult, melhor que Goldengo. Eu virei, tipo, o Salmit brasileiro, tá ligado? Eu tava, tipo, falando pras pessoas por que vocês estão jogando de Gardevoir, esse deck é muito forte. E depois que eu esfriei a cabeça, né, eu entendi isso. Uhum. Porque todas as partidas, todas as partidas eu tive chance de ganhar. Uhum. Se eu fosse um jogador melhor, eu ganhava esse evento. Uhum. Eu ganhava esse evento com a lista que eu tinha ido. Porque o deck é muito forte mesmo. E esse sentimento, depois que eu esfriei a cabeça, foi muito positivo pra mim como jogador para os próximos eventos que a gente vai falar no futuro, né? Uhum. Então, eu gostei muito, apesar de eu não ter vencido nenhuma partida, eu venci duas por Baina, o que acabou me deixando numa posição não tão ruim, mas e acabei empatando uma e fiquei 2-3-1 então no final do evento. Então, apesar desse resultado, pra mim, como crescimento de jogador, esse foi o melhor evento que eu já joguei. Seguido pelo evento da Paladino, né, que me ensinou a tech de Scoop, né? Uhum. E nesse evento eu pus a prova. Então foi muito. No dia eu fui muito decepcionado, assim. Mas, cara, foi muito importante esse evento, assim. Foi muito importante mesmo. A partir dele eu decidi que, cara, eu tinha que, o mais rápido possível, ter acesso à live, ao TCG Live, jogar de forma mais frequente e que deck. Eu tinha noção disso, só que eu não tinha tomado a coragem pessoal de fazer isso ainda. Deck não importa, cara. Deck só importa em internacional e mundial, não importa em regional, não importa em cup, não importa em challenge, não importa o deck, não importa a lista. Desde que tu tenha conforto. E foi muito positivo isso pra mim, né? Então, no dia o evento acabou mal, mas depois eu percebi que esse foi o melhor evento pra mim, assim, de longe.
eventos de crescimento muito grande, eles geralmente são desconfortáveis emocionalmente, né? No momento, assim. No momento é. É. E eu lembro, porque tu jogou essa partida de Raio Fúria, a gente tava na mesa lado a lado, né, lá no fundo, e aí eu lembro que tu Sim. mencionou justamente sobre isso, né, eu queria ganhar, sabe, quando tu ouviu o teu adversário falar isso e tal. Mas É. esse sentimento de você, que você mencionou agora, de que se eu fosse melhor eu teria ganhado o evento, foi o que me apaixonou em Pokémon, TCG, assim, que foi esse sentimento que eu observei muito no início, assim. Na liguinha eu já tava observando isso, sabe? Ver o quanto você pode crescer, o quanto o teu deck ele te dá esse potencial, o quanto você tem o potencial de fazer tudo, né? Só depende de você e tal. E, cara, o restante da minha run, né? Então, em paralelo contigo, né? Quando eu joguei contra o Charizard X, tu tava com bye, tu até assistiu bastante da minha partida. Aí depois eu fui contra o Mega Kangaskhan enquanto você estava contra o Garchomp. E o Mega Kangaskhan, eu não tinha ideia de como jogar essa match contra Guard. A minha experiência com Guard tava muito pouca. Eu acho que eu tava jogando. Em dezembro eu joguei bem pouco live, assim, em novembro. Então eu fui meio com a experiência, o mesmo nível de experiência que eu fui pro challenge da Paladino, assim, sabe? É, então isso foi muito notável, assim, eu sempre tava muito em dúvida, enfim, muito inseguro. E emocionalmente já tava muito abalado, assim. E aí eu fui pra esse matchup. E, cara, eu só a partir desse ponto, que eu cheguei meio no fundo do poço emocionalmente, eu comecei a só parar de me importar tanto, sabe? E foi aí que eu comecei a melhorar, né? O meu desempenho no challenge, né? E o primeiro jogo eu ganhei muito porque ele teve que começar com o Ogerpon, Alicesc, que foi uma liability delícia pro meu Caldabrado, assim, pra pegar 2 prêmios no final. E eu comecei a bater de Jellicent muito cedo, então eu tranquei ele pra fora do jogo, assim, sabe? Ele não conseguiu nenhum sorvetão, não conseguiu turbo energização, assim, sabe? Ele só não jogou. Então, ele conseguiu baixar os 2 bufalão, mas eu só fiquei batendo de Jellicent até ele não conseguir mais fazer nada. É, até eu dei 3 shots na cangação dele de Jellicent, depois fechei o jogo em cima do Ogerpon LCS. Ele até demorou um pouco pra escupar essa primeira. A segunda, eu acabei escupando porque o jogo dele foi muito mais fluido e eu fiquei meio sem saber o que fazer, sabe? Eu fui um pouco pra ideia que eu tinha contra Absol, no automático, de tipo, não, tá, ele vai energizar a Kangaskhan no banco, então eu vou começar a bater nessa Kangaskhan de quadrado, começar a pressionar um two hit, mas não existe essa pressão contra a minha Kangaskhan, né? Então, eu só fui muito punido, assim, sabe? Ele só me destruiu, ele só deu 2 sorvetão, tipo, Mankidori e acabou comigo, assim. E essa eu escutei bem rápido até. A partir do momento que ele pegou ele pegou um prêmio na minha cauda brada com o Mankidori e já deu 200 na minha guard. Meu tabuleiro tava todo rengo, assim, eu só escupei. Mas a terceira, ele também tava boa pra ele, mas acabou não tendo tempo de terminar assim. Com guard, tanto por N questões emocionais, falta de prática e o próprio deck de guard, assim, eu tava me sentindo. Eu não tava demorando tanto, assim, não tava demorando absurdamente, mas eu não tava me sentindo bem de não conseguir fechar MD3, sabe? Tava muito. Nesse challenge, eu não joguei 3 jogos em nenhum MD3, né? Então, os meus 3 jogos, tipo, foram só de 2 jogos, assim, então eu tava me sentindo esquisito, sabe? Eu não tava bem desagradado em relação a isso, né? É, eu não acho que nem os meus adversários, nem eu éramos, tipo, especialmente lentos, mas esse fato tava martelando na minha cabeça, sabe? E, enfim, e aí eu acabei empatando, né? Eu lembro que nós dois fizemos um sinal um pro outro, né, de empate e tal, no final dessa rodada. E aí, nesse ponto tava 1-2-1. E aí, fui depois contra um Megapsol, né? Foi. Não, isso, foi contra o Megapsol. Foi contra o Rodolfo, inclusive, do Poképiece. Salve pro Rodolfo e Uhum. pra Taim. É, ele nos deu, inclusive, adesivos, foi muito querido. Sim. E joguei contra ele e foi uma partida bem clean, assim. Ali eu segui o plano que eu já sabia contra a Absol e tal. Com Caldabrado, dependendo de como é que era o início dele, né? Caldabrado, o Freelish poderia ser muito bom também. Ele e Focarrinho, então eu punei ele muito com Freelish e Jellicent depois. Eu comecei a dar pressão de dano nele, sabe? Os dois jogos são muito parecidos, assim. O primeiro eu comecei a dar muita pressão com o Item Lock e tranquei ele pra fora do jogo porque ele e Focarrinho. A segunda ele não e Focarrinho, mas eu comecei a dar pressão com o Cadabrado no Absol muito cedo, assim, e com pingente pra ele não conseguir punir com o Mankidori e minha Cadabrado. Então ele tava toda hora tomando pressão, assim, sabe? E mesmo quando o setup dele não foi lento no segundo jogo, e também pela falta de experiência que ele tinha na matchup, assim, ele veio numa brisa muito casual, né? Ele era mais do One Piece e tal. Uhum. Então
era uma matchup bem era um deck bem complexo que ele tava jogando, né? Então, também, pra quem joga casualmente, então eu consegui ganhar de forma bem controlada, assim, essa série e me deu um boost de confiança, assim, sabe? Pra última rodada. Que daí eu fui contra um Mega Venossauro, que nesse ponto já tinha ido embora, né? E eu falei, tá, vamos lá, vamos fazer o máximo que eu puder aqui, né, da minha run. Então nesse ponto eu tava 2-2-1. E aí fui jogar contra o Mega Venossauro, cara, que match divertida, assim. Achei muito divertido jogar contra essa matchup de Mega Venossauro em específico, assim. O deck parece muito divertido de jogar. E mas eu já tava em mente que a Tenlock ia ser muito forte, assim, sabe? Então eu tentei ir pra essa abordagem. Eu tava sempre uma forma consistente da Itemlock turno 1, mas esse challenge ainda não ficou tão claro pra mim o quanto essa abordagem me faria falta, assim. Mas beleza. E aí, o que eu lembro, assim, é que, de novo, foi o primeiro jogo meio demorado, mas e ele começou a pegar prêmios bem agressivamente, assim, né? E eu lembro que uma rodada eu fui com a Cobra Brava, em vez de ir atrás da Megane, eu fui atrás do Ivysaur, assim. Eu me arrependi instantaneamente, porque ele veio de 5 energias no Ogerpon, boss nocaute na minha guard, assim, e eu fiquei em choque. Por sorte eu tinha uma outra quilha, e aí eu consegui vir de Jellicent nocaute nesse Ogerpon, tirando 5 energias de jogo. Então eu tranquei ele pra fora do jogo depois disso. E eu acabei vencendo, mas foi bem assustador, assim. Na segunda, eu comecei a perseguir a linha de Meganium, aprendi meu erro, só que meu início foi muito mais lento. Então, antes de eu conseguir montar minha guard, ele já tinha pego 2, 3 prêmios, assim. Então, só que, de novo, os dois jogos foram demorados, então eu comecei a jogar um pouco pro empate nessa segunda, assim, sabe? Tipo, então eu teve até. Quando foi a turnos, né? Ele precisava de 2 prêmios pra vencer, eu precisava de 3 ainda, então eu não ia conseguir pegar 3 naquele turno. E aí eu passei eu lembro que eu passei quando o juiz chamou os turnos, eu fiquei um tempão calculando as energias do Ogerpon, assim, por que seria mais fácil dele nocautear, sabe? Então, esse momento me ensinou bastante agora a calcular tudo direto em relação ao Ogerpon, Megane e tudo mais. Então ele acabou não achando o nocaute, no Max era pra 2, assim, e eu botei uma guide quase com HP cheio, assim, na frente. E eu peguei um nocaute num Fezan, tirando 2 energias dele de jogo. E ele não conseguiu, então ficou 1x0 pra mim. Mas ainda ficou esse gosto amargo. Eu não quero ganhar de 1x0, sabe? Eu quero ganhar de 2x1, quero ganhar de 2x0, enfim. Então, sempre foi meio esquisito, né? Esse sentimento. Mas eu falei até te falei, né, depois do evento, que foi a partida que eu joguei melhor no evento inteiro, assim. Então, eu cheguei numa sede de jogar, por causa do bye. E depois foi num sentimento de obrigação de ganhar, de Gardevoir, misturada com uma falta de prática nesse período, assim, e que me levou a decisões ruins e ansiedade e tudo mais. Mas eu consegui finalizar numa nota bem, bem positiva. E, mas assim, não foi um divisor tão grande de águas pra mim, esse challenge específico. Eu decidi que eu ia testar de Yance e tal, mas a minha principal, a minha principal, o principal alerta, né, era de que eu tinha que, aos poucos, desacolher esse sentimento de obrigação de vencer, né, quando tava de guard. Sim. Cara, pra mim foi, tipo, esse foi o challenge mais importante, assim, que teve, então. Nós falaremos no próximo episódio, né, de dezembro, quanto isso foi impactante pra mim. Mas De o janeiro. principal motivador é que. É de janeiro, perdão. Mas o principal motivador é que, cara, no final de. Isso foi dia 6, né? Uhum. No final de dezembro eu comprei um notebook, né? Então, o challenge entrou tanto na minha cabeça que eu comprei um notebook. Claro que foi o challenge somado ao 13º, né? Claro. Mas. E também foi um notebook usado, e qualquer notebook roda live também, né? Live é bizarro de leve. Então, claro que não foi uma decisão, tipo, tão importante assim, tipo, comprei um notebook novo na caixa por causa do challenge, entrou na minha cabeça. Mas, cara, entrou na minha cabeça a ponto de eu ir atrás de notebook usado, né? Então, cara, foi muito, muito, muito produtivo, assim, esse challenge, eu gostei demais dele. Ah, vamos fazer janeiro em outro episódio, só pra ver se esse ficou certinho o áudio. Uhum. Perfeito. Tá. Mais alguma coisa pra falar desse evento? Cara, é isso. Fomos descansar, tem um momento de festas, pra em janeiro a gente voltar focados. Então a gente vai comentar pra vocês agora no próximo episódio nossas experiências em janeiro. E voltamos focados, tá?
até, Voltamos. a- até dezembro. Até janeiro, né? Meu Deus, até janeiro. Até janeiro.